Você já se perguntou qual é a quantidade de sol que a sua suculenta vai precisar? Com certeza sim, né? Aqui nos comentários sempre tem essa pergunta, se a suculenta é de sol ou se a suculenta é de sombra. Então, por conta disso, eu resolvi, né, fazer esse vídeo para esclarecer algumas dúvidas. Eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu postei há um tempo atrás já falando sobre esse assunto, mas estou fazendo esse novamente, né, para poder tirar todas as dúvidas de vocês. Tá ok, gente? Eu sou a Denise Fonseca e sou viciada em suculentas. E eu já vou pedir para você se inscrever nesse canal, porque eu dou sempre dicas, né, em relação ao cultivo dessas plantinhas. E as dicas que eu dou são sempre em relação à minha experiência que eu tenho tido com elas, né? Eu também vendo suculentas. Assim, a minha vida tem sido em função dessas belezinhas. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Como faz bem cuidar de plantinhas, não é mesmo, gente? Então conta aqui para mim nos comentários quem se sente super feliz, quem esquece dos seus problemas quando tá cuidando das plantinhas. Conta aqui para mim, conta pra gente, né? Pra gente ficar sabendo. Deixa seu depoimento aqui. Bom, vamos ao vídeo. Normalmente a gente pergunta, né, se a suculenta, quando a gente compra, adquire uma plantinha, uma suculenta, a gente sempre pergunta se ela gosta de sol, né, ou se ela gosta de meia sombra. E geralmente as pessoas dão essa resposta, né? Ah, essa suculenta é de meia sombra, ou essa suculenta é de sol pleno, não é verdade, gente? Então, e o que seria meia sombra ou sol pleno ou sombra? Qual seria essa diferença? Porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Meia sombra é totalmente na sombra, sombra é na escuridão. Então, eu vou tentar aqui falar para vocês, mais ou menos, né, o que eu entendo o que são essas diferenças, tá? E a gente pode até pensar que não, mas isso é super importante, porque algumas gostam de muito sol, ficam lindas quando pegam bastante sol, e outras vão simplesmente queimar suas folhinhas. Então a gente tem que saber quais são essas diferenças. Eu vou começar falando das suculentas de sombra. As suculentas de sombra, elas necessitam de, no máximo, 2 horas de sol por dia. Aquele solzinho, né, do comecinho da manhã ou aquele solzinho do finalzinho da tarde. Ou também ela pode ficar em um local, né, que pegue somente bastante claridade. Como aquelas minhas, né, que ficam lá na janela da minha cozinha. O que vocês, né, que não têm experiência, não podem esquecer é que sombra não quer dizer escuridão, tá ok, gente? Elas precisam de muita claridade, tá? Elas podem ficar dentro de casa? Sim, podem, tá? As suculentas de sombra, nós podemos cultivar dentro de casa sim, mas sempre numa janela, né, no parapeito de uma janela, onde não bata muito sol, só o solzinho da manhã ou da tarde, ou bem próximo da janela, tá? Então não vamos esquecer desse detalhe, sombra não é escuridão, tá, gente? E quando a suculenta é de meia sombra, Denise? É quando ela necessita de 2 a 4 horas de sol por dia. Eu vou abrir um parêntese aqui. Temos que ter muito cuidado, tá, gente, com os dias de sol muito quente. Principalmente quem mora aqui no Rio de Janeiro ou em outras cidades, né, que são bem quentes como o Rio. Então, nós podemos, né, cultivá-las também, as suculentas de meia sombra, debaixo de uma árvore ou debaixo de um sombrite, pegando sol o dia inteiro, mas debaixo de uma árvore ou debaixo de um sombrite. Porque a árvore e o sombrite, elas filtram, né? Eles filtram o sol que elas recebem, né? Então, elas recebem um sol mais suave. Um sombrite de 80% para as suculentas de meia sombra, tá bom, gente? E uma árvore bem grande, que é para proteger bastante e não queimar as folhinhas, porque as suculentas de meia sombra não suportam o sol o dia inteiro, principalmente nas cidades muito quentes. Aqui no Rio de Janeiro, elas não aguentam mesmo. Agora, falando das suculentas de sol pleno, são aquelas que necessitam de 6 horas ou mais de sol por dia, direto, né? Direto nelas. Mas
Elas precisam passar antes por um período de adaptação. Isso é super importante, gente, quando a gente leva a plantinha para nossa casa ou quando a gente recebe. Ó, essa aqui é de sombra. Essa daqui é uma suculenta de sombra. Ela pode pegar no mínimo uns raiozinhos de sol na manhã ou na parte da tarde. E as de sol pleno, para a gente largá-las no sol, né, pegando mais de 6 horas de sol por dia, a gente precisa adaptá-las. Então, a gente vai fazer o quê? Eu já cansei de falar isso, né, mas eu vou falar novamente. Sempre tem gente nova chegando aqui, né? Então, sempre gosto de falar. A gente coloca assim, a gente vai adaptando 15 minutos de sol hoje, 20 minutos amanhã, 30 minutos depois, e assim a gente vai aumentando, né, gradativamente a quantidade de sol que ela vai pegar por dia, até a gente poder deixá-la, né, diretamente no sol. Mas aqui no Rio de Janeiro, gente, eu não consigo cultivar nenhuma, nem a de sol pleno, sem sombrite. Então, quem mora em cidade muito quente, talvez tenha esse tipo de problema, né? Então tem que prestar bastante atenção, tem que estudar bastante a plantinha, que mesmo as de sol pleno, nós precisamos ter bastante cuidado. Olha, essa daqui é o coração partido, é uma suculenta que aqui pra mim é de meia sombra. Eu só consigo cultivar debaixo do sombrite. E olha só, gente, mesmo debaixo do sombrite, ela enruga as folhinhas, tá vendo? Ela tá pedindo água. Eu vou regar ela quando acabar aqui o vídeo e ela vai voltar a ficar gordinha novamente. Eu fico admirada como tem pessoas que falam pra mim, né? Deixa aqui nos comentários que conseguem cultivar essa suculenta aqui, o coração partido, a pleno sol. Com certeza, essas pessoas, né, moram numa cidade que não tem o sol tão quente quanto o do Rio de Janeiro, né? Então, por isso que eu acredito. Então, a gente tem sempre que adaptar de acordo com o clima da nossa cidade, né? Também tem que prestar atenção nesse detalhe, tá, gente? A gente tem sempre que lembrar que de região para região o clima muda, né? De cidade para cidade o clima muda e a forma de cultivo também. Mas a gente sabendo assim a quantidade de sol, de sombra, de meia sombra, de sol pleno, isso já vai ajudar bastante, né? Para a gente poder entender, né, o que a nossa plantinha gosta, né? E daí, partindo daí, a gente vai adaptar ela ao clima da nossa cidade. Porque quem mora no Rio de Janeiro, a forma de cultivo é totalmente diferente de quem mora no Rio Grande do Sul. Isso é fato, né? O verão é diferente, o inverno é diferente, né? Tudo é diferente, porque o clima é totalmente diferente. Olha, vocês estão vendo essa orquídea linda, maravilhosa? Todas as orquídeas são cultivadas debaixo de um sombrite de 80%. Elas são plantinhas de meia sombra. A gente também pode cultivá-las debaixo de árvores, né? O que a gente não pode fazer com as orquídeas é cultivá-las a sol pleno, porque com toda certeza do mundo as folhinhas delas vão se queimar e elas vão sofrer com isso. Então, gente, o que eu queria passar para vocês nesse vídeo era isso, tá? A quantidade de sol para cada tipo de suculenta, né? De sombra, meia sombra e sol pleno. E também para que vocês fiquem atentos, né? A esse detalhe, que não é um simples detalhe, né? Que é a diferença no clima de cidade para cidade. A intensidade do sol na nossa cidade é que vai nos orientar a escolher a melhor forma de cuidar das nossas suculentas, para que elas fiquem cada vez mais lindas. Bom, eu vou parando por aqui. Eu espero ter ajudado. Deixa aqui nos comentários, gente, qual a cidade, qual a região que vocês moram, para a gente ficar sabendo. Não esquece de deixar um like para mim, não esquece de compartilhar esse vídeo nos seus grupos, né, de WhatsApp, de compartilhar com as suas amigas, porque isso vai ajudar muito o canal. Tá ok, gente? Eu vou parando então o vídeo por aqui. Muito obrigada a todos, um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fui!